E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre Vasco e São Paulo. Vamos comentar também sobre a possível escalação do Vasco, algumas mudanças que podem ter no time titular do Cruz Maltino na partida contra o São Paulo. E vamos comentar também sobre um possível interesse do Genoa na contratação do lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton, que no meu modo de ver é um dos jogadores que vem mais se destacando essa temporada, vem demonstrando um bom futebol, principalmente quando ele tem liberdade para atacar, para ter a fase ofensiva, tem bons cruzamentos, tem bons dribles, faz boas ultrapassagens, e a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje se realmente o Lucas Piton vai ou não pro Genoa, como é que seria uma possível negociação em relação a isso, beleza? Bom, galera, o Vasco não vem de boas atuações no Campeonato Brasileiro, vem passando por bastante dificuldade, principalmente quando o assunto é propor jogo. O Vasco vem de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, e diga-se de passagem, cara, o Vasco tá próximo da zona de rebaixamento. As atuações do Vasco, do técnico Maurício Barbieri, não são muito boas, e o Vasco tem muitos problemas sim na montagem de elenco, principalmente de meio campistas. O Vasco não tem jogadores de criatividade no seu meio de campo. O Vasco não tem atletas que realmente ele de fato podem agregar algo dentro de campo, no meio de campo, para criar mais jogadas. Então, com isso, o técnico Maurício Barbieri, existe a possibilidade do Barbieri mudar peças no time para a partida contra o São Paulo e de também mudar o esquema tático, que é um pedido do torcedor do Vasco, sair desse 4-3-3, onde ele joga com 3 volantes. Existem dois tipos de 4-3-3, que você joga com 2 meio-campistas, um volante só, ou que você joga com 3 meio-campistas que sabem jogar bola, e esse 4-3-3 do Vasco tem ali como seu único meio-campista que tem um pouco mais de qualidade técnica o Jair. Então fica realmente difícil. Existe a possibilidade também da entrada do lateral direito Paulo Henrique no time titular, no lugar do Puma, que não vem fazendo boas atuações. Também existe a possibilidade de outros jogadores ganharem oportunidades no time titular, como o próprio Orediano. Pode ser que também volte o Alex Teixeira ao time titular do Vasco. Isso tudo pode acontecer para o jogo contra o São Paulo, que eu enxergo como um jogo extremamente decisivo para o Vasco. É um jogo que, se o Vasco não ganhar do São Paulo, a possibilidade do Vasco entrar no Z4 é muito grande. E aí, com certeza, o trabalho do Barbieri vai ficar muito mais pressionado. Então é de suma importância que o Vasco saia de lá do Morumbi com um resultado de vitória. Não falo nem resultado de empate, cara. Um resultado de vitória e com um futebol minimamente satisfatório, que dê uma resposta para o torcedor de que o Vasco tá tendo alguma evolução. E também existe a possibilidade do lateral esquerdo Lucas Piton ter o interesse do Genoa da Itália, que é um dos times da 777. Essa notícia surgiu ontem ali por volta do período da tarde, de que o Genoa enxerga o Lucas Piton como um lateral de bom potencial. E cara, porra, o que vem já na cabeça do torcedor do Vasco é: o Vasco vai se tornar um clube agora satélite do Genoa, porque eles subiram para a primeira divisão da Itália. O Vasco vai repassar os seus jogadores para o Genoa. Essa é a primeira preocupação que vem na cabeça do torcedor Cruz Maltino. E assim, rapaziada, o Vasco vender o Piton agora, acabou de comprar o jogador. O Vasco não deve nem ter quitado todas as parcelas da compra do Lucas Piton. Realmente vai pegar muito feio, ainda mais se for uma venda para um time do próprio grupo 777. Pode acontecer o que? Eles vão falar que compraram um jogador do Vasco, que vão pagar um tal valor, mas a gente sabe como é que é. Muito provavelmente, se isso acontecer, é um péssimo indício de que pode acontecer também com outros jogadores quando começarem a se destacar no Vasco. Aquilo, né? Você tirar os melhores de um time e trazer para o outro, porque acha que lá ele vai ter mais visibilidade para o mundo, e você vai até poder inclusive vendê-lo por mais caro. Isso é muito ruim. Não pode acontecer. A torcida do Vasco tem que ficar assim atenta a esses passos. É óbvio que é só uma especulação, não existe nenhuma notícia oficial de uma proposta ou de realmente, nossa, o Piton vai pro Genoa. Isso ainda não existe. É uma especulação e tem que ficar de olhos bem abertos, porque não existe em um mundo algum
no mundo nenhum que o Vasco seja barriga de aluguel para o Genoa. Mas comenta aí embaixo, rapaziada, a opinião de vocês sobre essa possível ida do lateral esquerdo Lucas Piton para o Genoa. É um péssimo indício se isso acontecer, um indício que vai me deixar bem chateado e bem desesperançoso em relação ao futuro do Vasco, porque a promessa era de que o Vasco seria o clube principal da 777, principalmente aqui na América, né, cara? E, porra, um clube que quer ser protagonista não pode ter um jogador com mínimo destaque sendo negociado para outro clube do mesmo grupo. Isso acaba parecendo ali que aquele time é a barriga de aluguel, que vai ser um clube satélite. Então é para ficar de olho, é para ficar esperto. Comenta aí embaixo a opinião de vocês sobre tudo isso. É muito importante que você comente aí embaixo a sua opinião. Show? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis. Fui!